Pessoal, vamos aí, né, dar continuidade a mais um conteúdo. Ui, gente, calma que a luz apagou aqui. Deixa eu só ajeitar aqui, botar a quantidade de tempo. Pera aí, rapidinho. Aí. Prontinho. Voltei. Bom, vamos falar, né, nessa aula sobre expressões idiomáticas, tá? Vamos aí observar, né, um trecho extraído do conto A Máquina da Alegria, de Luiz Fernando Heisenberg, que diz assim... Ui, gente, ajeitar meu cabelo. Aí. Ele devia estar se sentindo livre como um pássaro voando ou preso no gostoso abraço de sua mãezinha quando o fogo tomou conta da engenhoca e se espalhou pela cabana. Bom, tem aí, né, um termo que está em destaque, que foi empregado nessa frase, né? Com que sentido essa expressão destacada foi empregada? Essa expressão apresenta um sentido próprio ou figurado? Bom, se sentindo livre como um pássaro, é mais sentido figurado, né? Porque a gente não anda como um pássaro, nós não somos livres como um pássaro, né? Então, ele disse esse termo aí, né, no sentido de estar despreocupado em relação, né, a alguma coisa. Então, nesse caso, ele usou o sentido figurado do termo, né, para dizer que ele está se sentindo despreocupado, né, já que ele não pode, né, ser explicado ao pé da letra. Então ele usa um termo no sentido figurado para expressar como ele está se sentindo ali, entendeu? Então essa é a resposta, né, com o sentido de sentir-se despreocupado, tá? Por isso que ele usou esse termo aí, se sentindo livre como um pássaro, tá? Sentido figurado, né? Vírgula, pois não pode ser explicada ao pé da letra. Então, pessoal, é o seguinte: quando a gente diz termos assim relacionados, né, ao sentido figurado, para se expressar em relação a alguma coisa, né, nós chamamos isso de expressão idiomática. O que é, né, expressão idiomática? Vamos lá. Ó, uma expressão idiomática ocorre quando um termo ou frase assume significado diferente daquele que as palavras teriam, né, isoladamente, ou seja, né, o sentido figurado ali da palavra. Assim, a interpretação é captada globalmente sem necessidade da compreensão de cada uma das partes. Nós utilizamos, né, as expressões idiomáticas a todo instante. Elas se encontram no linguajar diário, no noticiário da televisão, em anúncios dos jornais, no rádio, na TV, em discursos políticos, campanhas eleitorais, em filmes, em letras de música, na literatura e em vários outros lugares. Então a gente vê, né, a abrangente aí, né, de recursos, né, que a gente encontra esses tipos de expressões idiomáticas. O uso de expressões idiomáticas não se restringe a um aspecto específico da nossa vida, nem a uma determinada camada social. As expressões idiomáticas são uma parte importante da comunicação informal, ou seja, somente em situações informais que nós utilizamos essas expressões idiomáticas, uma vez que se refere ao sentido figurado da palavra ou da frase, tá? Então, as expressões idiomáticas são uma parte importante da comunicação informal,
tanto escrita como falada, e também são usadas frequentemente no discurso e na correspondência formal. Tudo que se pode expressar usando expressões idiomáticas pode também ser transmitido por meio de frases convencionais. O motivo que leva um falante ou um escritor a usar expressões idiomáticas é o desejo de acrescentar à mensagem algo que a linguagem convencional não poderia suprir. Então, é como ele falou aqui, né? Para ele se expressar, né? O modo como ele está se sentindo, já que ele não consegue, né, explicar ao pé da letra o que sente, o que se refere, ele utiliza, né, essas expressões idiomáticas de um modo figurado, tá bom? Uma expressão idiomática pode enriquecer uma frase, dando-lhe força ou sutileza, pode enfatizar a intensidade dos sentimentos de alguém e pode ainda atenuar o impacto de uma declaração austera com humor ou ironia. O uso que um falante faz das expressões idiomáticas determina o seu grau de domínio da língua, possibilitando-o expressar-se de muitas maneiras. Aí eu coloquei aí abaixo alguns exemplos de expressões idiomáticas, né, que são referentes a um sentido aí, tá? Mas de maneira figurada. Quando a gente fala, né, que uma situação acaba em pizza, por exemplo, a gente vê muito essa expressão na parte política, né? Então isso acontece quando uma situação não resolvida acaba encerrada. Por isso que na parte política, né, principalmente ali em casos de corrupção, né, quando ninguém é punido, quando ninguém, né, é investigado, eles acabam usando esse termo, né, que mais uma situação de corrupção acabou em pizza. É justamente para isso, né, para dizer que uma situação não resolvida acaba sendo encerrada, tá? Agarrar com unhas e dentes é o mesmo que agir de forma extrema para não perder algo ou alguém, né? Então é uma situação ali bem, né, severa ali, né, para a pessoa não perder a outra ou alguma coisa, tá? Então a gente utiliza essa expressão aí de forma, né, informal, no sentido figurado, para dizer que, né, a gente vai agir de forma extrema para não perder alguma coisa ou alguém. Amigo da onça é aquele amigo falso, né, que é traidor, interesseiro. Então, para se referir de forma mais restringida, né, a gente utiliza essa expressão aí, amigo da onça, tá? Andar na linha é aquele, né, que gosta, né, de andar certinho, ele corretamente, né? Ou também uma expressão de estar elegante, né? E perder a linha também é um sentido aí, né, de sentido figurado, né, que anda aí desleixado, né, de maneira incorreta, agindo de forma errada, né? Então temos esses dois termos aí que também se referem a expressões idiomáticas, tá? Aos trancos e barrancos é aquela pessoa ali que anda de forma desajeitada, improvisada, né, que anda de qualquer jeito, né, de forma ali, né, desleixada, né? Então a gente utiliza para expressar esses sentimentos aí, né, a gente utiliza esse termo aí, né, que nós chamamos de expressão idiomática. E coloquei um outro ali também, armado até os dentes, né, que é aquela pessoa exageradamente armada, preparada ali para uma situação, né, que já está na defensiva, né? Então ele utiliza essa expressão aí, armado até os dentes. Então, expressões idiomáticas, nada mais, nada menos, é uma expressão que a gente utiliza para expressar algum sentimento, só que de forma, né, no sentido ali figurado, tá ok? Então, voltando aqui a nossa atividade, vamos lá, podem grifar aí que eu vou falar, ó.
esqueci de avisar, nós estamos na página 39, tá? Essa que tá aí na tela é a página 39. Podem abrir aí que eu vou esperar uns segundinhos. Página 39. Logo abaixo aí da primeira questão tá assim, ó. Quando uma expressão apresenta o sentido figurado e o significado de cada um de seus termos isolados não corresponde ao sentido geral da expressão, ela é denominada expressão idiomática. Podem grifar isso daí, que é a forma resumida do que eu expliquei para vocês anteriormente. Segunda questão. Leia a tirinha e responda as questões. Bom, a tirinha tá assim. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Vixe, Tião, o computador tá tirando até leite das vacas. Relaxa, esse bicho não vai tomar nosso emprego, não. O quê? Tem uma coisa que ele nunca vai fazer melhor que nós. Puxar o saco do patrão. Bom dia, patrãozinho do meu coração. Letra A. Na tirinha foi empregada uma expressão idiomática. Identifique-a. Bom, a expressão que ele utilizou, né, no sentido ali de bajular o chefe, né, foi essa aqui, ó. Puxar o saco do patrão, né? Então essa foi a expressão idiomática utilizada ali por ele para expressar, né, que ele, né, que o animal ali, a máquina, né, não pode fazer o que somente eles podem, que é puxar o saco do patrão, ou seja, que é bajular o chefe, né? Então essa é a expressão, né, que ele se refere aí como uma expressão idiomática aí, né, para dar sentido ali, né, à frase, né, da forma como ele queria se expressar. Então o termo é esse, puxar o saco do patrão. E na letra B, já dei a resposta, né, qual é o sentido dessa expressão, que é bajular o chefe, tá? Puxar o saco do patrão é o mesmo que bajular o chefe, tá bom? Terceira questão. Leia uma explicação sobre a origem da expressão idiomática amarrar a cara. A República Francesa foi proclamada em setembro de 1792. Instituiu-se um conselho executivo como governo, formado por pequenos burgueses, mas dependia das decisões da convenção para implantar uma política definida. O rei Luís XVI foi julgado e condenado. Em 21 de janeiro de 1793, foi decapitado na guilhotina, mas pediu que seu rosto fosse amarrado para não ver a cerimônia. Foi para provar que estava zangado e não concordava com aquilo. Províncias francesas sublevaram-se contra o governo central girondino e exércitos estrangeiros invadiram a França, todos com a cara amarrada, novo símbolo dos rebeldes. Letra A. Com que sentido a expressão amarrar a cara geralmente é empregada? Bom, a gente já sabe que amarrar a cara, a gente não consegue amarrar a cara. Então, óbvio que essa expressão aí foi utilizada
no sentido figurado, né? Tá óbvio. Mas que sentido essa expressão aí, né? Geralmente ela é empregada para referir-se que a pessoa, né, está zangada com a outra ou com alguma situação. Então nós utilizamos aí, né, para expressar de maneira melhor, a gente utiliza o sentido figurado, né, que foi o caso aí que ele utilizou, amarrar a cara, né, para expressar que ele estava zangado aí, tá? Letra B. Com base no trecho explicativo, comente qual é a relação da origem de amarrar a cara com o uso atual da expressão. Bom, o ato, né, que ele utilizou ali de amarrar o rosto, né, amarrar a cara, mostra a insatisfação do rei, né, que ele fala ali, né, que ele estava insatisfeito, então ele estava zangado. Então utilizou, né, essa expressão aí como insatisfação do rei. Hoje, a expressão se refere ao ato de zangar-se diante de uma situação, tá? Ou de alguém. Você pode tanto, né, ficar com a cara emburrada ali com alguém, né? Com a cara amarrada, zangada com alguém ou com alguma situação. Então, nós utilizamos, né, essa referência aí, né, de estar zangado, né, ou com a cara emburrada, no sentido disso, de amarrar a cara, né, de estar zangado, tá ok? Então nós utilizamos, né, para poder ter uma expressão mais exagerada, vamos colocar assim, esse sentido, tá bom? Então, né, a expressão idiomática é o sentido figurado de um termo para expressar o nosso sentimento em relação a alguma coisa ou em relação a alguém, tá ok? Então, é basicamente, né, esse sentido, né, de expressão idiomática que nós utilizamos aí no dia a dia, que a gente vê, né, em revistas, jornais, internet, enfim, em todos os lugares nós utilizamos de uma maneira ou de outra para expressar nossos sentimentos de forma figurada, né, essas expressões idiomáticas, tá ok? Bom, amanhã, aliás, vocês vão ver esse vídeo só depois. Então, na próxima aula nossa, a gente vai entrar com o conteúdo sobre o complemento nominal, tá? A gente fechou hoje, né, esse conteúdozinho aí, né, de expressões idiomáticas que faz parte da linguagem, né? Então, só para vocês terem uma noção do que são essas expressões idiomáticas, tá bom? Não tem, tipo assim, referência, né, a expressões ali, né, formais, e sim informais, tá? Situações, né, informais, tá ok? Para a próxima aula, eu vou pedir a vocês para responderem as páginas 48 e 49. 48 e 49, tá ok? Para a próxima aula nossa aí, tá bom? Beijos para vocês, até a nossa próxima aula.